impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejarias Caras de Malte, Campos do Jordão. Há 10 anos produzindo a melhor cerveja do universo. Vamos falar de esportes, é o bate-papo de todos os dias com o eclético Antônio Carmo. Salve, salve, ótima terça-feira, Carmo. Muito obrigado, Cláudio Nicolini, para você também, aos amigos todos que estão nos acompanhando aqui no Bate-Papo Esportivo Ano 20, saudando aqui especialmente a nossa companheira apresentadora do nosso jornal, Carol Serra, completando mais um aninho de vida. Diz que a festa vai ser muito boa hoje à noite. Deixou o convite na redação. Um abraço, Carol Serra, parabéns pelo aniversário. Siga aí com um belo trabalho e felicidades. É isso, colhendo mais uma rosa na roseira da vida. Parabéns para Carol Serra, que está ficando mais experiente nesta terça-feira. Ela está ancorando aí o Primeira Hora e volta já já com o noticiário. Meu querido Antônio Carmo, antes da Carol, vamos falar de esportes. Vamos começar falando do São José, Copa Paulista. São José ontem perdeu para o Oeste, 2-1 em Osasco. Como é que foi esse jogo aí, essa derrota? Vem no momento normal de relaxamento do São José, já classificado, Antônio Carmo? Lembra de algum jogo ruim que você assistiu? Eu acho que não foi pior do que ontem. Do que Santos pelada. tem um monte. Não, mas olha, que pelada, que coisa horrorosa. Mais uma vez um gramado, né, muito ruim, que é o gramado do José Liberati. Aliás, uma crítica aqui que é construtiva. Nicolina, a federação lançou ano passado uma cartilha no seu site, falou e mandou para os clubes e tal, programa Gramado Perfeito. Acho que era esse o nome. Não ficou só no nome, porque na verdade e são na gramados... Série A2, alucinou os times do interior, Os cobrou, times, falou que não ia jogar. Não, todo mundo saiu correndo atrás de arrumar campo, Na verdade são gramados imperfeitos. Então, a gente viu aí Campo da Portuguesa Santista, São Caetano, do Osasco ontem, lá do José Liberati, né, o campo em Osasco. Bom, e isso é um fato que a federação tinha que ver realmente, porque, Nicolás, você vai jogar bola, vamos bater uma bola, pega 11 daqui, 11 dali. Primeira coisa que tem para ter o jogo, o que é? A bola. E a bola tem que estar boa, não pode estar murcha, não pode ser aquela bola de capotão do tempo passado que saiu o couro assim e tal. Uma bola, belezinha, temos a bola. Aí tem, se não tiver a trave, você coloca 2 varetas assim, e para cada lado e tem o jogo. Ou chinelo, como a gente punha na rua durante o tempo. E aí vai ter o jogo. Aí você fala, nós precisamos ter um gramadinho, né? Porque se for, então, vamos brincar só na areia ou no terrão, como a gente já jogou durante muito tempo. Mas para um jogo de verdade, é a bola e o gramado. Depois você vai arrumando o restante. E os gramados, olha, tem muitos campos aí sem condições de ter o jogo. Bom, dito isso, é uma crítica geral aí a muitos gramados. O Marcos Pereira está ruim, não está péssimo, o Joaquinzão está péssimo. Bom, está tudo assim. E aí a federação tem realmente que trabalhar com os clubes para melhorar. Dito isso, São José não jogou nada, fez uma partida medonha, apanhou da bola, jogou muito mal e mereceu perder para o Oeste por 2-1 ontem à noite. O Oeste jogou bem, que melhorou depois da saída do técnico que estava lá, o Silvinho. Chegou um novo treinador e o Oeste ganhou seus 3 últimos jogos, trouxe lá uns 3 ou 4 jogadores para dar uma reforçada no time, e é o segundo colocado do grupo já. Foi campeão do Vale, ele ganhou do Taubaté a semana passada e do São José ontem, campeão do Vale, o Oeste, já que ele não tem sede, né? Torneio do Vale. Põe ele aí numa cidade, põe ele em Caçapava, né? Fica aí para fazer a festa do Vale. Então, o São José jogou muito mal, teve uma participação muito fraca do goleiro reserva que foi testado ontem, Vinícius, foi muito mal no jogo, entregou a paçoca. São José fez do meio de todo mundo. Contrataram por quê? Para ganhar uma grana dos caras aí, ô Antônio Carlos? Esses diretor de futebol. Vou falar para você, viu? Padre Quevedo também manda avisar. Para que traz, Antônio Carlos? Não tem que ver o menino. Tem treino para quê, reserva, né, Antônio Carlos? Tem que ter goleiro reserva. Você não vai ter goleiro reserva? Na você vai Várzea deixar até melhor, né? Aquela coisa. Tá bom, é a velha história de sempre, né?
A boca maldita voltou, calma. Então é o seguinte, o rapaz foi mal, foi testado ontem, não foi aprovado, né? E o time não jogou bem, e o Oeste jogou bem com mais vontade, aproveitando melhor a situação do campo, com mais imposição, jogou melhor, ganhou por 2-1 com todos os méritos. São José fez uma partida muito fraca. Perdeu, não atrapalha a vida dele. A única coisa é que ele deixou de ser o primeiro colocado no geral da classificação. Ele agora Sim. é o segundo colocado, né? O líder geral, o time do 15 de Piracicaba. Mas tem ainda uma rodada no próximo sábado, quando o São José vai receber a Portuguesa Santista, ganhando. Se o 15 não ganhar do Paulista, São José volta a ser o primeiro lugar. Mas ganhando o jogo, independente do 15, pelo menos ele se classifica em segundo lugar no geral, aí pega o 15º, ainda tem muita coisa para acontecer na última rodada da competição. Muito bom. Português que está em queda livre, que já está classificado, Antônio Carmo. A Portuguesa, ultimamente, mas ganhou. Santos veio tomando pancada muito de mal. todo lado. Ganhou o Taubaté, Isso. né? Ganhou o Taubaté, domingo recuperou-se. Né? É isso. Muito Ela bem. tinha vencido na primeira, segunda rodada, depois caiu de produção, já não ganhava 5 rodadas, ganhou do Taubaté domingo, classificou-se, né? No grupo aí, o São José é o primeiro, a Santista está em segundo lugar, a Santista foi 14 pontos, falei que o Oeste tinha chegado a segundo, chegou não. São Caetano e o Oeste, né? O Oeste está com a quarta colocação ainda, aí junto com o São Caetano, ambos com 13 pontos, e vai para a última rodada, vai jogar, será o visitante contra o Santo André no próximo sábado. Muito bom, Antônio Carmo. Próximo sábado termina toda a primeira fase, São José já classificado, Taubaté já eliminado, essa é a Copa Paulista de Futebol. Ontem, falando ainda aqui do esporte regional, o novo presidente do Taubaté, o Vitor da Construtora, assumiu, ganhou a eleição, assume definitivamente em 1º de setembro, meu querido Antônio Carmo, de acordo com o Estatuto do Esporte Clube Taubaté, e o Marquinho querido, que é secretário lá em Tremembé, que também nos ouve todas as manhãs, é o vice. E pouca água e vamos pro jogo, Antônio Carmo. E fique esperto, Marquinhos, porque vice, você sabe, no Brasil, o vice está sempre assumindo aí, Marquinhos. Obrigado pela audiência, sucesso. Bom trabalho para o Marquinhos, para o Vitor. O Vitor já estava junto aí do Hélio Marcondes, trabalhando, ajudando com a sua construtora a melhorar a situação do estádio Joaquinzão. Aliás, ele vai estar hoje nos Donos da Bola, hein? Na tela da Band, meio-dia, a torcida do Taubaté vai poder conhecer o que se espera do novo presidente numa entrevista exclusiva na tela da Band, meio-dia, viu, Carmo? Muito bom lá com os nossos companheiros. Então, vai ser um novo momento, agora uma nova história, vamos ver o que consegue fazer essa nova diretoria, sempre aí contando com o apoio da cidade, dos empresários, do poder público naquilo que é possível, e claro que o torcedor quer ver o time de futebol, né? Quer ver um Taubaté forte no ano que vem. Esse ano já acabou, Taubaté foi bem no Paulistão, bateu na trave, quase subiu, e agora na Copa Paulista foi mais uma vez um fracasso aí, não fez absolutamente nada de bom. Ver como é que estão as coisas lá internamente com os jogadores, com a comissão técnica, salários, essa coisa toda, ver como é que anda e pensar aí já na montagem para o ano que vem de um time competitivo para o Campeonato Paulista da Série A2. Claro que acabando sábado aí essa Copa Paulista, né? Provavelmente todos serão dispensados, e aí o Taubaté começa ali para novembro uma montagem, o que é normal, né? Novembro, uma montagem do elenco, pensando na temporada do ano que vem. Então a diretoria vai ter 2 meses para se arrumar, para ver direitinho como é que estão as coisas, correr atrás de patrocinadores, de pessoas que possam ajudar o clube. Ano que vem, vamos ver como é que vai ser o campeonato do interior, viu, Antônio Carlos? Porque é o seguinte, tem Copa do Mundo, tá? Não esquece disso. Achata tudo, aperta tudo. Tem gente querendo fazer campeonato com 9 datas, né? Quase que um mata-mata. Né? Carioca ou vai turno ser assim. único, grupo, turno único. Vai sobrar pouca data. Vamos ver como é que vai ser o campeonato do ano que vem. Que coelho que a Federação Paulista vai tirar da cartola, porque vai ter que achatar tudo, meu querido Antônio Carmo, por causa da Copa do Mundo. Aí para tudo mesmo por 30 e poucos dias. Começa já da Copa do Mundo ali junho e julho e tal, né? Então vamos ver. Tem esse detalhe, mas eu acho que a 2 não vai mexer, Nicolas, o campeonato de acesso aí não vai mexer, né? Vamos ficar aí com aquilo que a gente já tem visto aí, começando ali pelo dia 15, 16 de janeiro e se estendendo até o começo de abril. Lá no Rio de Janeiro é que eles já determinaram haverá uma redução
no número de datas do campeonato da Série. Em São Paulo, a federação não aceita isso, e tem sido feito do mesmo jeito, aquele regulamento que a gente acha muito fraco, muito ruim, né? Com times não se enfrentando dentro do mesmo grupo, são 12 datas na primeira fase, quartos de final, semifinal e final. No fim, são 16 datas, né? Vamos ver o que vai rolar aí pro ano que vem. E o Corinthians ontem, Antônio Carlos? Corinthians! Conseguiu perder pro Juventude. Dizem que a briga é boa, que jogo foi mais feio, do Corinthians ou do São José, viu, Antônio Carlos? 2-1 pro Juventude. Eu acho que o frio estava igual nos dois lugares. Aliás, o público pagando no jogo lá do Osasco foi de 69 torcedores. Você fazer um futebol para 69, né, torcedores não é fácil. Bom, não paga água. Eu disse aqui, Nicolini, ontem para você que o Corinthians tem um problema com o Juventude. Esse problema continua, né? O Corinthians não se dá bem contra o Juventude no Campeonato Brasileiro. E ontem perdeu do Juventude, que está aí na 19ª colocação. Foi apenas a 4ª vitória do Juventude no campeonato, que pese o Corinthians só ter 5 vitórias também. E o Corinthians estacionou ali, agora é o 13º colocado, 22 pontos. Nas últimas 10 partidas do Campeonato Brasileiro, Nicolini, o Corinthians ganhou uma. Impressionante. É que a situação ficou aí meio o Corinthians falou que vai ser campeão da Copa do Brasil. Então, tirou o Parmeira. Isso acontece. Isso, tá tudo certo, acontece. Aí a torcida já fala, tá bom, ganhou do Palmeiras, está dormindo em berço esplêndido, acho que é só isso agora e pronto. Não, tem que tomar cuidado com o Campeonato Brasileiro. O Corinthians está fechando o primeiro turno, fechou, né, o primeiro turno. 19 jogos já o Corinthians tem. Ele está na frente do Santos, mas o Santos tem um jogo a menos. Ele está na frente do Grêmio, o Grêmio tem um jogo a menos. Então, o Corinthians pode hoje, se tiver o Santos ganhar esse jogo, 22. O Grêmio ganhar o jogo atrasado, 22, se Santos dobrar, 21, Grêmio 20. 44. É rebaixamento, né? Ali. Né? E nos últimos 10 jogos do Brasileiro, o Corinthians ganhou um só do Brasileiro. Nesse meio, como teve a classificação muito boa e merecida contra o Palmeiras, se esconde ali os problemas do Campeonato Brasileiro. Isso acontece muito, o time se dedica de um lado, atrapalha-se do outro, e vamos ver o que o Corinthians quer. É o médico e o monstro, né? É o médico na Copa do Brasil, né? Beleza, bonito, e é o monstro que apanha todo mundo aí dentro do Campeonato Brasileiro. Então vamos ver o que vai acontecer. Ontem teve desfalques, isso é normal para todo mundo aí, todo mundo tem problemas. Agora no meio de semana pelo menos tem folga, né? Porque não tem. Hoje já começam os jogos aí de Sul-Americana e Libertadores. Sul-Americana e Libertadores. E vai estrear no segundo turno do Brasileiro no próximo fim de semana, recebendo o Bahia. Então, vamos ver o que vai acontecer. Jogo ontem, pelo que deu para acompanhar, Corinthians muito mal, muito criticado por todos aí. Partida ridícula do Corinthians e a derrota por 2-1, merecida a vitória do Juventude. Até o Nenê cruzou bola para gol, né? Então tá bom. Ixi. Até o Nenê, que tadinho, né? Ele já corre com o motoboy do lado para voltar, né? Não tem mais idade, né? Não, mas tá firme. Se tá entrando em campo, tá bom. Na Série B ontem, o Atlético Paranaense perdeu de novo. O Criciúma, 4-2. O Atlético Paranaense é o 12º colocado. Tá só 5 pontos acima da zona do rebaixamento, meu querido Antônio Carlos. Olhando mais para baixo que para cima. Coisa tá feia lá no Furacão, que caiu ano passado da Série A para a Série B e perdeu o rumo. O Paysandu perdeu em casa, na Curuzu, para o Vila Nova, 1-0. O Vila Nova chega ao 9º lugar, o Goiás é o líder com 41, hoje fecha a 21ª rodada. Tem um jogo, meu querido Antônio Carmo, que é do CRB com o Atlético lá no Rei Pelé, 7h30 da noite, tá bom? Criciúma 4, Atlético Paranaense 2. Estava 2-0 para o Atlético Paranaense. É o segundo jogo que o Atlético Paranaense abre 2-0 e perde. Foi assim, acho que contra o Volta Redonda e agora também contra o Criciúma. E é o mesmo caso do Corinthians, que o Atlético está classificado na Copa do Brasil. Eliminou o São Paulo, né? Daquela maneira dramática, nos pênaltis e tal. Passou pelo São Paulo, está nas quartas de final da Copa do Brasil. Aliás, daqui a pouco, 11h30 da manhã, a CBF faz um sorteio dos jogos aí. Pode dar Atlético Paranaense e Corinthians, por exemplo. Sim. Né? Na próxima fase da Copa do Brasil. Tem o sorteio. Vamos ver quem é que vai enfrentar quem. E o Atlético está vivendo o mesmo momento do Corinthians. Muito mal no campeonato e bem entre os 8, ganhando um bom dinheiro, porque a Copa do Brasil, cada fase que passa, o clube recebe uma boa grana
da CBF, é o caso do Atlético Paranaense do Corinthians. Perdeu ontem 4-2, está mal na classificação geral. Não me parece que vai voltar esse ano, não, hein, Nicolino? Acho que o Atlético Paranaense não vai ser aquele negócio, bateu, voltou, não, caiu e voltou, não. Acho que é exemplo do que já aconteceu com o Vasco, com o Cruzeiro aí, o Atlético Paranaense vai ficar pelo menos mais um ano jogando essa Série B. Não sei se o Odair Hellmann continua por lá, de repente, as mudanças de técnico no Atlético Paranaense são constantes, né? O o Petralha lá, Mário Celso Petralha, não se preocupa com isso. Já era para ter saído antes. Padre Quevedo mandou avisar, hein? Essa é uma mentira, hiper mentira. Falando em saída de técnico, né, a gente tem comentado aqui os problemas da Ponte Preta. Salários atrasados desde maio, 3 jogadores já pediram a conta, foram embora. E ontem o super-homem, o Alberto Valentim, falou: o quê? Né? O América Mineiro lhe fez uma proposta. Eu vou pagar a luz? Ela falou: ó, vocês me devem tanto, estou indo lá para o América Mineiro que me deu um contrato até o fim de 2026. O contrato também é pro forma, só para dizer que tem, né? 5 derrotas seguidas, está na rua. A vida de técnico é assim. Mas ele largou a Ponte Preta. Pega o América na zona do rebaixamento da Série B. Quem assume interinamente é o Douglas Leite, que foi goleiro de São José, trabalhou nas categorias de base do Taubaté há um bom tempo, bom menino. Ele tem trabalhado com o Alberto Valentim, trabalhou no campeonato. Ele começou um campeonato da Série A2. Uma rodada e foi mandado embora. 2 rodadas, como perdeu, foi trocado, exatamente. O Taubaté deu a ele a chance de começar um campeonato da Série A2, como começou mal, em 3 rodadas acabou sendo substituído, veio, acho que o Marcelo Martelotti, naquele ano que o Taubaté Quem é que vai subir lá? O Brigatti? O Marco Aurélio? Não, porque o Zé Duarte já faleceu, né? Que era o eterno, o Marcelo Veiga também, o pessoal da casa, todos eles, o outro lá, o Vadão também, então... o Cilinho também, que era bem, camisa 8, bom jogador, daquele time extraordinário, vice-campeão paulista 77, que o meio-campo era Vanderlei Paiva, Marco Aurélio e Dicá, né? O bom era o Dicá do meio-campo, né? Esse Dicá era um craque de bola, né? Espetacular. Bom, Nicolás, mas a Ponte diz que já tem um novo técnico, será anunciado hoje. São coisas aí do futebol. Vamos deixar os entretantos partir para os finalmente, como diria o nosso amigo Dorico, que hoje tem Libertadores e tem Sul-Americana, Antônio Carlos. Na Sul-Americana tem o Fluminense. Vai pegar o América de Cali, aquele que tirou o Corinthians. E aí, eu joguei em Cali, Antônio Carlos. Não é fácil, não. Todos os primeiros jogos aí, Nicolás, são aqueles, né, estudados. O pessoal, o mandante fala, precisamos fazer 2-0. O visitante fala, o visitante joga por 3 resultados: vitória, empate e derrota por 1 gol. E quando você é visitante assim, né, o visitante fala, bom, na pior das hipóteses aí, a gente perde por 1-0. Por 1 gol de diferença, porque daí não fica tão difícil para tirar a diferença em casa. Mas é claro que busca um resultado melhor. O Fluminense, que no Campeonato Brasileiro até deu uma recuperada, vem de um empate interessante contra o Bahia, e vamos ver o que faz aí contra o América de Cali, que não é essas coisas, mas quando joga em casa, lá no Pascoal Guerreiro, sempre vai dar trabalho. O Fluminense passou pelo Inter na Copa do Brasil, está animado com isso, aguarda o sorteio hoje, e junto com o Atlético, ficaram ele e o Atlético Mineiro, né? Os representantes brasileiros na Copa Sul-Americana. O Brasil na Sul-Americana não tem conseguido nada, né? Na Libertadores, ganhou os últimos 5 anos. Na Copa Sul-Americana não ganha, não tem vencido, não chega na final e perde. Perdeu com São Paulo, perdeu com Fortaleza, perdeu com o Cruzeiro e assim vai. Bom, o Atlético joga quinta-feira em casa contra o Godoy Cruz. Hoje tem outros 2 jogos, Independente del Valle e Muxuca Runa, e o Once Caldas recebendo o Huracan, meu querido Antônio Carlos, é a Sul-Americana na sua fase de oitavas de final. Mesma fase da Libertadores. Antônio Carlos. Alô, torcida tricolor do Morumbi, o São Paulo. A torcida adora a Libertadores. Hoje para todo mundo para assistir 9h30 da noite contra o Atlético Nacional. O jogo é lá no velho Atanásio Girardot, em Medellín, meu querido Antônio Carmo. Facas e canivetes para depois do intervalo. É pau brabo lá, hein? Atlético e São Paulo. Vamos ver São Paulo aí na Libertadores, meu querido Antônio Carmo. Chega pimpão lá ou não, Antônio Carmo? Não, acho que chega igual. Aí o Atlético Nacional fez boa campanha. Tem um bom jogador, um atacante no time lá que está fazendo um bom trabalho. Me foge, acho que é Mercado o nome dele. O São Paulo e o Atlético Nacional se enfrentaram numa fase dessas aí em 2016, quando o Atlético Nacional foi o campeão.
Quando surgiu o Borja, outra enganação do futebol sul-americano, o Atlético ganhou no Morumbi 2-0, ganhou lá na Colômbia 2-1, todos os gols do Borja, né? Daí apareceu o Borja, depois veio o Palmeiras, não fez nada, já voltou, tá no River Plate ainda, né? Tá bem, tá num grande time do futebol sul-americano. Mas não vejo o São Paulo assim muito favorito para esse confronto, não, Nicolas. Aliás, a gente tem que olhar bem aí. A gente tem mania de achar que os times brasileiros têm obrigação, vão passar, vão atropelar. Mas o São Paulo está assim. voando no brasileiro. Por outro lado, São Paulo no brasileiro, 5 foi vitórias seguidas, parte de 5 cima da seguidas, estava tabela, mal. está voando. Mas caiu na Copa do Brasil, foi uma perda grande, porque foi uma derrota inesperada, não foi um grande confronto, não foi um clássico contra Palmeiras, contra Corinthians, não foi um jogo contra Flamengo, contra Atlético Mineiro, contra o Inter, foi um jogo teoricamente fácil. São Paulo desperdiçou ali a chance de passar na Copa do Brasil, e isso pode custar caro para o São Paulo. Bom, pelo menos não vai se preocupar com a Copa do Brasil. Então, foca suas atenções aí na Libertadores. Pega hoje o Atlético Nacional, vamos ver o que faz o Tricolor aí. Lógico que com a experiência que tem, o Crespo também conhece bem o futebol sul-americano, né? São Paulo sabe que hoje não pode vacilar, aquela velha história, toma lá 2-0, fica difícil em casa, né? O Atlético fez uma boa primeira fase também da Libertadores, vamos ver agora aí. Muito bom. Hoje também tem o Fortaleza, Antônio Carlos. Tá numa draga desgraçada. Tomou 5 do Botafogo no fim de semana e recebe o Vélez Sarsfield, que não é mais aquele que disputou o final de Libertadores com o São Paulo, mas tem camisa, tem história, vem da Argentina e promete se complicar o Fortaleza hoje, a não ser que o calor judie muito do Vélez lá no Castelão, no Ceará, Antônio Carlos. Por aí mesmo. Hoje, então, o Fortaleza tem que aproveitar o fator campo, o gramado também é muito ruim lá do Castelão, o pessoal reclama bastante. E o Vélez, que já foi campeão uma vez da Libertadores, também não tem, né? Não tá, campeão argentino faz 2 anos, no ano passado já não foi bem. Ver o que consegue fazer o time do Fortaleza, que vem de ter tomado 5-0 para o Botafogo, né? Não vive um bom momento, trocou de técnico, esperar para ver se consegue fazer um bom jogo aí. Hoje também tem aquele jogo clássico de Libertadores, no Uruguai, Peñarol e Racing, né? Muita história, muita rivalidade e pau brabo, tá bom? Nossa, esse é jogo de história, o Peñarol com 5 conquistas de Libertadores, o Racing, que foi campeão uma vez só, mas tem muita história, é o atual campeão, o Racing é o atual campeão da Sul-Americana, ganhou do Cruzeiro, afinal, o ano passado, né? Esse ano não vive um grande momento no futebol argentino, né? Inclusive ele caiu muito de produção, mas esse é um jogo realmente que chama atenção. Quando você fala que vai jogar Peñarol e Racing, pode acompanhar que sempre tem fortes emoções. Muito bom. Vamos ficar de olho, meu querido Antônio Carmo. Queria fechar falando do João Fonseca, que jogou como nunca e perdeu como sempre, não chegou às oitavas de Cincinnati. Tá precisando, a gente já falou aqui, Nicolini, o João Fonseca precisa dar um sinal de vida aí. Por enquanto, é muito elogio e pouca produtividade. Falei da menina canadense lá de 18 anos, ganhou um torneio, aí sim, está na hora do João conseguir um resultado desse porte. Ele ganhou outro torneio, mas os torneios que ele ganhou foram torneios, né, tipo Série B, Série C do futebol. Então ele precisa dar uma melhorada aí. Você vê que o pessoal até não tem falado tanto dele, começa a ver, jogar. Surgiu bem, depois tem uma queda, é natural da idade? Sim, é natural, mas no tênis, com 18, 19 anos, o jogador já é veterano. Ele já tem que chegar mostrando toda a sua competência ali, e isso não está acontecendo com o João Fonseca. Vai caindo muito no começo aí das competições, e isso deixa uma preocupação. Vai direto agora para o US Open, né, que começa no final de agosto, entra na chave principal lá nos Estados Unidos. Então vamos acompanhar, meu querido Antônio Carmo, tudo de pertinho. Terça-feira de bola rolando. Basquete joga amanhã, né? Basquete joga amanhã, enfrentando a Liga Sorocabana, 7h30 da noite, no renovado, né, remodelado ginásio do Teatrão, em São José dos Campos. Muito bom, amanhã a gente fala mais disso e de toda a rodada. Excelente terça-feira para você, grande abraço, até a próxima. Muito obrigado, Claudio Nicolini, para você também, e claro, aos amigos todos que nos honram com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima terça, hein, gente? Até mais.
Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejarias Caras de Malte, Campos do Jordão. Há 10 anos produzindo